Bom. Não sei, ela tá brava. Vou fazer ela chegando com ele. Vamos ver. Boa tarde, né? E aí, passou bem ali com os jornalistas todos? Tô ficando acostumado agora, né? Coletivas de... Ih, vamos outro? Oi. É uma novidade pra mim tudo isso, mas vem sendo muito legal, porque... sei lá, quando você não deve nada, por exemplo, tá tendo agora uma briga aí, porque o Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao nosso partido. Conta pra gente, né? Tá uma fofoca, né? Vamos pra Fofoca do a dia. gente quer saber. E aí tava uma coletiva assim, abarrotada de Globo a Record, todo mundo. E ele apareceu hoje de manhã afiliado, e aí apareceu dizendo pra imprensa, não vou conseguir registrar minha candidatura. E aí gravou um vídeo, o sistema não quer deixar que eu seja candidato. A gente, vai, o que aconteceu? Aparentemente eventualmente alguém da campanha dele, vocês são pessoas leque em geral, então vocês vão ganhar um pouco o que aconteceu. Alguém pegou o e-mail do Flávio, oficial do Senado, e cadastrou ele no nosso sistema de filiação. Inclusive fazer um cadastro pago, para pagar R$4.000 para se filiar. Naturalmente essa pessoa não pagou nada, cadastrou e não pagou, mas o e-mail oficial do Senado do Flávio, isso coisa de 10 dias atrás, recebeu. Nós mandamos os e-mails de confirmação, foram 8 e-mails de confirmação para a pessoa terminar o cadastro, e eles abriram desses 8 de sim, e 2 clicaram em links. Um link é confirme a filiação. Então, a equipe do Flávio, com o e-mail oficial do Flávio, de fato abriu os e-mails, teve acesso aos e-mails dessa filiação esquisitíssima, e inclusive clicou em links. Um dos links também era para baixar o nosso aplicativo. Fez isso 2 vezes. Ok. Depois de vários dias eles não pagaram a filiação, mas você tem a opção de fazer a filiação paga ou a filiação gratuita, e quando você não efetua o pagamento, você apenas tem acesso ao sistema como filiado. Ontem, portanto, passa o prazo, nós automaticamente, nosso sistema conversa automaticamente com o TSE, enviamos os dados para filiar o Flávio no TSE, o TSE devolve com os dados dele, e aí não conferia os dados do CPF. Aí o nosso sistema responde ao TSE, olha, não proceda com a filiação porque os dados não estão batendo. Só que o sistema do TSE não estava funcionando. Nós temos como provar, a gente tem os logs lá, os acessos, tem as respostas todas. Aí foi feita a filiação. E aí no dia seguinte, no caso hoje, ele aparece filiado de fato no nosso sistema e no sistema do TSE. Só que a resposta dele não foi, olha, alguém maliciosamente fez isso, que absurdo, não. Olha, o sistema está contra mim, o sistema não quer que eu queira ser candidato, e por isso o povo tem que ir às ruas no domingo no meu ato de lançamento de candidatura. Aí eu já saí desafiando o Flávio, por favor, venha a público, e eu estava explicando para os jornalistas. E explique por que diabos sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Sua equipe abriu o e-mail e clicou no link. Por que você aguardou todo esse período? Aliás, ele é o último dos candidatos a efetivar a candidatura. Até agora não foi feito isso. A minha já está, a do Caiado já está, os demais já está. Por que ele não está efetivando no sistema do TSE a candidatura dele? E aí vem com essa história, se colocando como vítima, dizendo que o sistema está todo contra ele. Eu solicitei toda a imprensa fazer uma acariação junto ao Flávio Bolsonaro. Vou fazer uma acariação. Você vem a público na TV, eu venho também. Eu trago todos os dados, já disponibilizei para a imprensa, para o TSE, para a Polícia Federal, para quem quiser. E solicitei que ele também abra o e-mail dele. E quem logou lá no e-mail dele, até agora não houve resposta do senhor Flávio Bolsonaro. Estou curiosíssimo. Muito bom. Obrigada por ter esclarecido aqui, porque a fofoca do dia é essa, né? Mas vamos lá, vamos falar de blockchain. Queria te agradecer aqui, sei que tá uma correria, né? Essa campanha, mas a gente quer escutar muito sobre... A gente tem 5 perguntinhas, depois a gente abre aqui para a turma toda. E a gente quer te agradecer por ter vindo, foi o único que falou ainda, né, sobre reserva de Bitcoin. E vamos falar? Ipa, não é melhor trocar? Tá, vamos. É melhor. O que eu fiz aqui? A gente tem uma comunidade, né? Hoje somos 25 milhões de pessoas com cripto no Brasil. E eu abri para perguntas. Eu falei, gente, o que vocês querem perguntar para ele? Vamos separar aqui. E separei as 5 principais. A primeira pergunta que vem é tributação. O que você pensa sobre tributar cripto, stablecoins,
O que você pensa sobre isso? Além da taxa também de entrada, que tentaram colocar a gente, o IOF de 3,5%, e fora nisso, também tributar os ganhos. Então, acho que hoje um dos maiores dores que a gente tem aqui, preocupações que a gente tem, é sobre a tributação, né, sobre as criptos, stablecoins, e a gente quer discutir sobre isso. O que você vai fazer? O que você vai assumir de compromisso aqui com a gente também? Maravilhoso. Toma isso. O sistema não quer deixar eu falar. O sistema não quer que eu fale. Primeiro, qualquer tipo de regulamentação tem que partir de uma premissa que o Bitcoin e as cripto em geral, eles fazem parte de uma nova lógica, que não tem nem vamos colocar, o fito de ser algo dentro do sistema. Ela foi construída dessa maneira e as pessoas sempre encontrarão uma maneira de transacionar, de fazer sua reserva de valor com o Bitcoin, independente disso. A questão toda é se o Estado será amigável ou não na forma como ele vai tratar os usuários. Essa é a questão, porque ter acesso à criptomoeda, ter acesso ao tentar fazer sua poupança com base nisso, tentar transacionar, vai ocorrer de qualquer forma, as pessoas darão um jeito. E isso os estados de diferentes regimes vão ter que lidar. Nigéria está lidando de um jeito, a China está lidando de outro, os Estados Unidos de outro, o Brasil de outro. A questão toda é se nós seremos amigáveis com a reserva de valor favorita das novas gerações e a reserva de valor favorita das pessoas que vão trabalhar com tecnologia e dos futuros grandes criadores de riqueza do mundo, ou se nós seremos arcaicos. E o Brasil já escolheu o caminho, obviamente que o caminho é arcaico, porque a gente sempre gosta de errar. Então a ideia de ter o IOF, a ideia de ficar tributando todos os ganhos, eu acho ela uma ideia ranzinza, e é uma ideia que pensa sempre na concentração de poder e poder regulatório através dos mesmos agentes, através do lobby dos grandes bancos, e não em ouvir a comunidade daquele setor que acabou gerando um setor vivo e próspero que já existe no Brasil. Existe um ecossistema no Brasil. Ao não ouvir o ecossistema e ao trabalhar com a mesma lógica e com a categoria de um sistema que é mais, não arcaico, mas é mais tradicional, novamente eles não entendem e eles afastam. E não entendem a potencialidade que existe em você, não ter IOF, 2, eu acho que se você quiser discutir a regularização, é uma tributação mínima para o saque. Assim, para mim é inadmissível. Isso não existe. Não existe. Pagar para entrar ali. Que exato, é isso? não existe. A própria regulamentação que estão falando em fazer das empresas que atuam na área, tem que ter um capital mínimo disponível. Novamente, tudo isso é reserva de mercado. Tudo isso é tentar fechar o mercado e tentar fechar o mercado com pessoas que nunca fizeram parte de algo que era uma comunidade. Eu nunca fui, eu especificamente, ainda que eu goste do universo cripto, eu nunca fui o maior entusiasta do universo do MBL, mas o MBL foi fundado por várias pessoas que são entusiastas, que compravam Chainlink, que compravam Ethereum, ficava discutindo sobre o Vitalik, tudo isso, a gente passava, vamos dizer, havia uma intersecção nossa com a cena das criptomoedas, do blockchain, etc. Então, essa intersecção, ela significa que é uma espécie de um movimento, que é um movimento também cultural, e que a gente não pode simplesmente ignorar ou tratar como se fosse uma coisa, vamos dizer, convencional. Não é convencional, não é para ser convencional e não pode ser ignorado. Então, a lógica de tributação, como foi feita, ela não apenas não tem que ser aceita, como tem que ser barrada. E é uma coisa que nós faremos, porque nós vamos transformar o Brasil num país amigo de quem investe em criptomoedas, também pensando na ideia de atrair capital humano de qualidade que investe em tecnologia para trazer seus ativos para cá, montar suas empresas aqui. Eu fico feliz que esse evento esteja acontecendo no Rio e não em São Paulo, porque até no nosso livro de propostas, que é o livro amarelo, a gente tem como a ideia de transformar o Rio numa espécie de cidade-estado, tá? Dar um status de autonomia para o Rio de Janeiro, e uma das funções dessa autonomia é ser um lugar tech-friendly, para pessoas, porque assim, se resolver o problema de segurança no Rio e tornar tech-friendly, a quantidade de capital humano de altíssima qualidade, de ucraniano doido, de vietnamita, de chinês geninho, que vai querer se mudar para cá, de instalar empresas, de trazer suas cripto e montar empresas aqui, é enorme, a potencialidade disso é gigantesca. Então, temos que ser, então assim, a abordagem que a gente vai querer adotar sobre isso é absolutamente contrária. Eu, por mim, não teria nem tributação pro saque, porque a ideia tem que ser o cara vir pra cá e trazer a grana e sair metendo grana aqui dentro, montar a startup dele. Pra mim tem que ser isso, porque senão, a gente vive hoje num país que é o país da fuga de capital, e fuga de capital humano. Vou inverter o jogo, não apenas eu tenho que evitar que os brasileiros talentosos saiam, como eu tenho que fazer com que gringos talentosos venham para cá. Eu tenho que atrair essas pessoas. A gente não vai se adequar ao novo mundo que vem aí, simplesmente afastando as pessoas. E hoje a gente está afastando inclusive os brasileiros. Perfeito. Boa! Compromisso com a gente aqui, hein? Se eu falasse diferente, meu irmão me bateria, tá? Já seria assim, eu já tomaria a porrada do meu irmão. Então vamos lá, Eu vamos para a adoro segunda.
Vamos falar de data centers aqui, de IA, e o Brasil ele está se tornando um polo, né, também de data center, ainda é muito acanhado, se a gente colocar como que funciona, né, como a gente tem nos Estados Unidos, mas a gente também está se transformando, né, a infraestrutura da computação é o motor da economia futura. E a pergunta aqui para você, né, grandes empresas como a Amazon, Microsoft estão investindo bilhões aqui dentro também, e a gente quer entender qual a sua posição para esses investimentos massivos. Também a gente quer entender que com você o governo vai garantir segurança energética e regulatória para atrair esses data centers, ou vamos continuar burocratizando ali o processo tecnológico? Naturalmente, o governo, hoje, a forma como a gente trabalha no Brasil, ela é burocratizante. E o Brasil é um país com um potencial energético limpo e não tão limpo, colossal. E no mundo que vai precisar cada vez mais de data center, isso é uma daquelas chances que o destino nos dá. É muito parecido com a questão das terras raras. Há toda uma nova industrialização baseada em terras raras, aí o destino, Deus, chamem do que quiser, nos deu 20 a 23% das reservas mundiais de terras raras. E isso pode nos permitir fazer a infraestrutura dessa nova indústria global, que os Estados Unidos será altamente dependente, isso se ele quiser competir com a China. Hoje a China tem 90% do processamento. Ao mesmo tempo, por mais que seja incipiente o desenvolvimento de inteligências artificiais no Brasil, veja só como o destino, Deus, foi sendo maravilhoso conosco. A capacidade potencial que nós temos em termos de energia, especialmente energia limpa, nos permite fazer a infraestrutura disso. A gente viu agora a Casa dos Ventos no Ceará e a estrutura toda conexa que tem, porque eles trouxeram data centers ligados ao TikTok. Tem uma questão logística de cabos de fibra ótica que conectam os Estados Unidos para cá, para você fazer conexões com o resto do mundo. Ou seja, o Brasil está bem posicionado nisso. O Brasil tem potencialmente energia hidrelétrica, energia nuclear, por mais que seja um pouco mais cara, tem a termoelétrica, tem gás, tem a incidência de sol gigantesca. Ou seja, potencialmente, se a gente destrava os investimentos em infraestrutura energética, você consegue ter energia para fazer data center. Aí o Brasil cria a parte da infra global para o funcionamento das IAs, inclusive das próprias redes sociais, e isso nos permite, geopoliticamente, entrar melhor nesse jogo, porque é um jogo hoje que a gente está perdendo em tudo. Então, a questão do data center é uma questão que era meio chateante, desesperadora. Eu estava acompanhando o caso, não sei se vocês acompanharam ali do data center ligado ao TikTok, da turma do Casa dos Ventos no Ceará, que o PSOL começou a combater eles, dizendo que ia acabar a água dos índios ali na região, e era uma discussão absolutamente infantilizada. E aí, depois de enfrentar o PSOL numa discussão completamente infantilizada sobre instalação, vamos lá, Ceará é um lugar, salvo engano, aí, pelo menos era, que tem mais gente no Bolsa Família do que gente de empregos formais. Aí instala-se um sistema de data center, um negócio que conecta ao que é o de mais novo, as últimas tecnologias globais no estado do Ceará. Aí veio o PSOL, não, mas e os índios? A água, tem nada a ver, a água não vai afetar em nada os índios. A própria empresa avisou, não, a gente vai fazer uma infra de fornecimento de água para os índios, pode ficar tudo tranquilo ali. E aí ficaram naquelas discussões inúteis. Logo em seguida, outro problema, o Comando Vermelho começou a tomar todo o entorno do Porto de Pecém, que afeta o funcionamento deles também. Então existem problemas que afetam, vamos dizer, o funcionamento de qualquer indústria ligada à tecnologia no Brasil, que são problemas muito brasileiros, né? Que é certos partidos políticos cafetinando minorias para fazer uso disso para sabotar a atividade econômica, mesmo a atividade econômica de ponta. E do outro lado é banditismo puro e simples. Então, vai desde a gente fornecer uma infraestrutura, e para ter a infraestrutura você vai ter que ter juros baixos, corte de gasto do governo para poder aumentar o espaço de investimento, somado à segurança jurídica. E do outro você vai ter que ter combate a banditismo puro e simples, porque é um país que hoje está realmente largado às traças. Então o Nordeste, e isso tem muito a ver com o nosso plano de governo, o Nordeste, a gente até tinha comentado, ele pode ser uma espécie de Arábia Saudita nesse sentido da energia renovável. O Nordeste tem incidência de sol, tem incidência de vento. Você acredita que Natal tem ali, né, Rio Grande do Norte, tem hoje uma das energias mais caras? Para mim é inadmissível. E o Pará, que tem a energia provavelmente mais cara do Brasil e que tem um potencial hidrelétrico colossal. E também tem o sol. O norte do Pará, assim como a parte do Amapá, também pode ter energia solar. Ali o vento, né? O Rio Grande do Norte hoje é uma das mais caras que tem. Inadmissível. E quando a gente olha também, vamos voltar aqui para data center. Caramba, Estados Unidos, mais de 3.000 data centers. Quando a gente olha aqui Brasil, não tem nem 200, né? É inadmissível, a gente tem muita oportunidade. E eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre energia aqui, porque o que acontece? O que você acha que acontece aqui no Brasil?
É uma mistura de lobby, não sei se vocês acompanharam o último leilão que teve, que foi um leilão para termoelétrica, não se discutiu bateria, ou seja, a gente está produzindo energia solar e nós não estamos discutindo os parques de baterias que podem ser instalados perto dos centros urbanos. O Brasil tem que saber se quer ou não quer comprar a história muito boa da energia renovável que nos beneficia diretamente. E a real é que a gente tem lobbies setoriais específicos. Depois da privatização da Eletrobras, o que a gente viu foi o crescimento do lobby do Centrão com termoelétricas, e não que eu acho que tenha que chutar a termoelétrica de maneira alguma, só que você não pode, do nada, começar a direcionar os investimentos apenas para um determinado setor. Por que a gente está limitando, por exemplo, o tamanho das barragens para as hidrelétricas? A gente tem que voltar a ter hidrelétrica com energia limpa. Tem que voltar e assim, é limpa, e o mundo tem que ver a gente produzir essa energia limpa. Por que a gente não amplia a nossa capacidade de exploração da energia eólica e da energia solar? Essa questão do armazenamento da energia, né? Porque você tem a sazonalidade ao longo do dia, né? No solar dá pico de dia, em geral a eólica dá uma movimentação maior à noite. Tá, vamos fazer os parques com bateria, vamos começar a atrair os investimentos de infraestrutura, porque no fim do dia, a infraestrutura energética brasileira afeta o agro brasileiro, afeta a indústria brasileira e impede a gente de entrar nesse setor. Então, novamente, o Brasil potencialmente é um colosso energético, mas na prática ele é um lugar com a conta de luz cada vez mais cara. E aí entra uma outra incidência, que na sua conta de luz, você checar ali, você é tarifado por todos os programas e renúncias fiscais do governo numa taxa que é colocada ali e que vai estar na sua conta de luz que você mesmo paga. Isso aumenta ano a ano, porque ano a ano vão surgindo novos programas governamentais. Tem agora um programa de dar luz de graça que o governo Lula está adotando, que isso incide na conta de luz de quem está pagando a conta. Então, energia é complicado, né? É muito e é um problemaço, porque você não tem nenhum tipo de crescimento econômico, nem do agro. Eu não tô Você falando precisa da energia para tudo ali, para a gente poder crescer realmente. Né? E a gente é um país de energia cara, sendo ele próprio um país com potencialmente uma das energias mais abundantes, baratas e limpas do mundo. Mas vamos lá. Deixa eu só comentar outra coisa. Ainda tem o petróleo. Eu estava falando do Pará, Amapá. Tem petróleo abundante ali na margem equatorial e tudo isso foi alvo de uma sabotagem ao longo dos últimos anos, que a gente não podia explorar nosso petróleo enquanto era explorado ali na Guiana. Guiana explodindo o PIB, o Amapá só com alcolumbre, enfim, alcolumbrando ali o orçamento. Então é um negócio muito assustador. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta aqui. Vamos falar de blockchain, né? A gente tem uma blockchain soberana aqui, que é a RBB, né? Foi criada ali BNDES e o TCU. E a gente quer escutar aqui de você. O que você acha, né, da tecnologia, blockchain? O que você acha de utilizar esse blockchain soberano ali para a gente até poder rastrear as emendas parlamentares? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como que você vê a entrada do blockchain, governo, o que a gente poderia estar usando aqui, a tecnologia, né, que é a base aqui da nossa comunidade no governo para melhorar também o Brasil. Uma das coisas que eu mais sou cobrado, quase todos os eventos que eu faço rodando o Brasil, sempre aparece alguém da comunidade cripto do universo. Renan, você fala tanto de emenda, vamos gerar a rastreabilidade das emendas com blockchain. Novamente, vocês estão falando com um cara de humanas, um leigo, eu gosto de falar de Roma, eu não sei nada de programação, mas, falando em termos principiológicos aqui, não apenas faz sentido, como é uma ferramenta que a gente tem para pegar na unha aquilo que vai ser a base do novo modelo de administração que eu vejo para o Brasil. Eu não sei se eu posso me estender um pouco, mas é uma questão sistêmica fundamental. O Brasil não funciona localmente e isso gera os políticos que administram a gente e que roubam a gente. Ou seja, não existe um sistema de incentivo e metas para o cumprimento de indicadores de desempenho objetivos nos municípios do Brasil. Ao mesmo tempo, esses municípios vivem de repasses federais, ou seja, bem mais da metade dos municípios brasileiros não se sustentam com as próprias pernas, vivem de repasses federais, de recursos que são extraídos de outros lugares que são mais produtivos. E aí a classe política local recebe um dinheiro que não foi coletado ali, na sua grande maioria, e atua localmente sem ter nenhum compromisso com a consecução de resultados. Não tem indicador de desempenho, não tem KPI, não tem nada. Então, ao não ter isso, eles apenas recebem, e é o que acontece, eles recebem o orçamento federal. Tinha que ter meta, né? Tinha que ter meta. Exato, e a meta vinculada, que é o que a gente quer fazer. Então, hoje, como é que funciona um prefeito? O prefeito recebe recurso federal, ele recebe as emendas, essas emendas não são transparentes. Aí ele vai lá e faz uma praça, ele vai lá e faz uma estátua, ele vai lá e faz um campo de futebol, ele vai lá e faz praticamente o que ele quiser, especialmente com a emenda do orçamento secreto.
ele inaugura, 30%, hoje no Nordeste varia de 30% a quase 50% da emenda é desviada, vira dinheiro no bolso, porque todo mundo ali é filho de Deus, precisa viajar, e outro pedaço vira caixa 2 para comprar voto durante a campanha. Essa é a lógica que explica o crescimento galopante das emendas e explica o crescimento que o Centrão está tendo nos últimos anos. Explica porque a última eleição de 24 para prefeito foi tomada de compra de voto. E aí, nessa lógica, com um dinheiro que não é rastreado e com a inexistência de sistema de metas, o que a gente tem é como se fosse um sistema falido de extração de recursos da população produtiva que é enviado para Brasília e redistribuído majoritariamente e preferencialmente para políticos que não têm nenhum compromisso com o resultado e para uma população que não está produtiva. O que a gente precisa mudar? Que é a lei de responsabilidade gerencial. Nós vamos estabelecer indicadores de desempenho metrificáveis e aferíveis. Esses indicadores de desempenho vão determinar, o recurso que aquele município ganha. Então, se ele está batendo mais metas, ele recebe mais dinheiro. Se ele não está batendo metas, é colocado um comissário para administrar os recursos junto com ele para fazer a aplicação das metas. Se ele vai cumprindo, ele ganha mais pontos. Essa pontuação por bater os KPIs, que é fornecimento de água, cobertura de esgoto, desempenho no SAEB, desempenho no IDEB, segurança pública, que vai desde incidência de assaltos, violência contra a mulher, fila na espera para atendimento nos UBS e especialmente, que é o principal, aumento da atividade econômica privada e aumento de empregos formais na iniciativa privada e redução de número de pessoas que dependem de auxílios governamentais. Esses indicadores, se ele cumpre essa pontuação, não apenas o município recebe mais dinheiro, mas o partido político dele, o fundo é determinado pelo número de pontos que ele obtém, ponderado pelo tamanho da cidade, multiplicado pelo número de cidades que o partido tem. E se o político não cumpre? O político naquela cidade, ele fica inelegível por 8 anos e o partido não pode participar das eleições também naquele município. Ou seja, tem que ter sanção e tem que ter a recompensa. Ao fazer isso, o que nós precisamos dar? Aí vou chegar aqui na blockchain. Eu preciso de todos os sistemas de metrificação automáticos, transparentes, disponíveis. E eu preciso de todo o recurso que vai para a aplicação dessa política, que pode vir através da emenda. Eu não acabaria com a emenda. Eu disciplinaria ela para cumprir isso. Tudo isso tem que ser absolutamente transparente, tudo isso tem que ser absolutamente metrificável. Tudo isso tem que ser visto em praticamente tempo real. E nós temos que rastrear essa grana, porque hoje é a grana que está alimentando o duto da corrupção. Hoje é a grana que está indo para a empreiteira ligada ao político que faz o desvio do dinheiro. Isto, se aplicado, vai gerar uma revolução. Por quê? Porque a gente vai obrigar os municípios hoje, de várias regiões do Brasil, que são improdutivos, e eu não preciso ir muito longe. Se eu for para Belfort Roxo, já é um município que depende basicamente de recursos federais, e a economia está quase toda na informalidade. Então, eu começo a gerar formalização econômica, geração de atividade econômica realmente concreta, ativa. Com base nisso, eu diminuo a dependência das pessoas dos programas assistenciais, melhora a consecução de políticas públicas, diminuo o analfabetismo, diminuo pessoas que pegam doenças parasitárias na primeira infância e faço os partidos políticos irem atrás o tempo todo de bons administradores para administrar esses municípios e não atrás, como acontece hoje para obter fundo partidário eleitoral, de tiriricas, Éricas Hiltons e outros políticos, vamos dizer, de rede social barulhento que ajudam a alimentar o fundo, porque o critério do fundo para você receber dinheiro é basicamente a pessoa ter votos para deputado federal e só. Isso é um absurdo. Então, é realinhar, mas para isso funcionar, tem que ter transparência e rastreabilidade. Com todo mundo que eu falo, Renan, se você não botar blockchain nisso aí, você é um imbecil. Eu não quero ser um imbecil. Então, se alguém aqui quiser participar e ajudar, inclusive colaborar na implementação disso, nós vamos chamar a comunidade toda de desenvolvedores, comunidade de cripto, para participar dessa que seria a grande jornada da verdadeira reforma política brasileira. Muito bom. É aí, pessoal. A gente precisa ter mais pessoas técnicas na política. É isso que eu bato muito, porque não é inadmissível ali. A gente não dá para ter palhaços ali administrando, criando leis. Realmente é inadmissível. Vamos lá, vamos para a quarta pergunta. Tá chegando aqui já no final, gente, mas eu vou abrir para vocês também, hein? Vamos falar aqui agora, reserva de Bitcoin. Você foi o único que falou sobre reserva de Bitcoin e a gente quer escutar de você. Por que você chegou nessa... Falar da gente ter uma reserva de Bitcoin, a gente quer escutar o que você pensa sobre isso, o que você acha que vai ser bom para o Brasil isso, como que você faria isso. Fala aí. Dois pontos são fundamentais. Um, porque é uma crença no nosso político de que esse será um ativo, que será uma reserva confiável num mundo cada vez mais em crise.
A ideia do dólar como a moeda, a reserva de valor global, confiável, em que todas as transições vão acontecer através dele, ela, quando você põe no ponto futuro, nas próximas décadas, ela não está tão certeira assim. A ascensão da China, a formação de blocos regionais, a ideia dos Estados Unidos não mais como potência única. Isso vai fazer com que elementos como o Bitcoin, por exemplo, um criptoativo reconhecido globalmente, da África à Ásia, da América Latina, América do Norte e Europa, como uma reserva de valor, que ele ganhe relevância. Então, ter reservas de Bitcoin no long run vai representar uma aposta geopolítica brasileira. E por quê? Segurança, né? Eu vou dar um exemplo disso. Geopoliticamente falando, o nosso projeto aposta nesse mundo que eu descrevi aqui. Então, se eu estou apostando que geopoliticamente o Brasil tem que investir na sua agenda de política externa, num mundo que vai ser multipolar, na formação de alianças regionais, no entendimento que o mundo vai viver uma guerra nova, pode ser uma guerra quente entre China e Estados Unidos. Ora, se eu vou realinhar o comércio global e a diplomacia brasileira para isso, por que eu não vou realinhar também as reservas baseadas nisso? E é por isso que nós temos que ter reservas de Bitcoin. É apenas uma questão, primeiro, lógica. Se minha política está orientada para essa perspectiva, então eu tenho que investir também nessa perspectiva. É aquela put your money where your mouth is. É óbvio. E do segundo ponto, eu faço uma sinalização que o Brasil é amigo da comunidade cripto, não só aqui, mas no mundo. Nós somos uma nação crypto-friendly. Venham para cá, tragam seus ativos, abram suas empresas, vamos montar uma legislação. Eu tenho até um vídeo sobre startups aqui em o universo do Venture Capital, que é muito interessante. Abram suas empresas aqui. Nós temos que trazer, o Brasil tem que ser aquela fronteira que no final do século XIX, começo do século XX, nossos avós e bisavós vieram. As pessoas vieram para cá para construir, para crescer. Era um país que recebia imigrantes e recebia talentos. Boa parte dos grandes talentos brasileiros imigraram para cá no final do século XIX até o meio do século XX. Hoje o Brasil está mandando embora as suas melhores mentes. A gente tem que reverter esse fluxo, desesperadamente. É um fluxo de capital humano e de recursos. Vai ter geninho da Nigéria, vai ter indiano doido, vai ter um russo, vai ter um ucraniano. Venham para cá, venham montar as empresas. E o Rio, que tem que ser tratado como uma espécie de cidade-estado, ele é esse portal. O Rio, eu não sei se estou me estendendo aqui, é muito importante isso. O Rio, ele é o portal real do Ocidente com o Sul global. Se tem um lugar que é um portal, de verdade, um portal arquitetônico, cultural, antropológico do Ocidente com o Sul global, é o Rio. Ele é a mistura das duas coisas. Ele é a arquitetura colonial portuguesa com mata tropical. Ele é essa fusão. Então, por ser esse portal, por ser essa zona de transição, nós temos uma oportunidade única de oferecer um estilo de vida, uma oportunidade de negócios e um sistema de comunicação entre o norte global e o sul global. Isso é único, então tem que ser o Rio. O Rio tem que ser uma espécie de Dubai no long run para o Brasil. O Rio tem que ser, assim como São Paulo ele vai ser um polo de tecnologia e economia tradicional e de grandes serviços de grande qualidade, o Rio tem que ser esse polo inovador envolvendo tecnologia. A gente tem que ter a nossa Los Angeles e a nossa Nova York, uma pertinho do outro, com uma ponte aérea de 40 minutos. Essa é a relação dessas duas cidades que fazem piadas umas com as outras. Eu, como paulistano, faço minhas piadas com carioca e vocês fazem com a gente. Mas a real é a seguinte, a gente tem o Vale do Silício e Nova York do ladinho. E isso tem que ser muito bem aproveitado. Então, o papel do Rio nisso é um papel muito grande. Muito bom, muito bom. A última pergunta eu vou deixar para daqui a pouco. Vou abrir um pouquinho para perguntas para a turma participar também. E vamos lá, vamos começar? Opa! E vamos ficar aqui a noite toda, hein? Aqui, ó. Pode ir. Cadê a Su? Pode vir. Oi? Nada, o povo. Imprensa. Aqui, sabe? Aqui, ó. Apoiador desde o tempo 1. Oi. Oi. Renan, boa noite. Meu nome é Gustavo Bertolucci, eu sou jornalista do portal Live Coins, eu sou do mercado cripto e a gente está aqui enquanto comunidade cobrindo o evento e fica muito feliz aí com a sua presença, porque ao longo dos últimos anos poucos candidatos a presidentes falaram do tema Bitcoin, né? E a gente queria perguntar aí para você especificamente, o Bitcoin, ele em El Salvador mudou toda a dinâmica do país, levou lá empresas, né, globais hoje já procuram, e você acha que o Brasil pode ser muito mais do que El Salvador se tornou com a adoção de Bitcoin? O Bitcoin poderia ser
também adotado ao mesmo tempo aí em que você fala também de bomba atômica e outros temas. Como você vê isso? Né? Seria muito importante a gente entender essa adoção de Bitcoin nesse momento em que você cita, inclusive, potenciais guerras. Tá? Muito obrigado. Olha, eu não vou entrar muito na questão do Bitcoin e questões bélicas, porque eu acho que não estou tão à frente do tempo assim para te dar uma opinião precisa e segura. Dito isso, até eu expus aqui, a ideia do Brasil ser uma nação crypto-friendly é muito inspirada no que El Salvador fez. Inclusive o Bukele já era crypto-friendly antes de ser matador de bandido, né? Ele começou com isso, ele sempre foi um cara... Aliás, o Bukele não era sequer um cara visto como alguém de direita, ele era um cara visto como alguém moderno. E, entretanto, houve o enfrentamento ao crime organizado e houve a posteriori, né, começou a se pagar, vamos colocar aqui, o investimento que ele fez em se tornar uma nação amiga da comunidade cripto. Muita gente de tecnologia foi para lá, muita empresa tech está se instalando lá e isso está valendo muito a pena, porque as empresas foram e o capital humano foi também. E os recursos acabam indo. Foi um investimento de imagem, foi muito inteligente, porque ele pegou uma nação muito pequena e essa é uma das nações hoje mais comentadas no mundo. Isso permitiu, ele até tem um elemento muito legal, eu não sei se isso envolve em algum grau blockchain ou cripto, aí escapa do meu domínio, mas o sistema de saúde que é centralizado em El Salvador tem agora um aplicativo, ele foi todo amarrado digitalmente com as coisas mais brilhantes, tá? E inclusive uma parte dele está no nosso plano de governo para a modernização do SUS, a parte principalmente que envolve o uso de IA com prontuário único para você poder antever determinadas doenças que as pessoas vão ter. Nossa, é sensacional. A logística dos estoques, o uso do material humano de médicos, então o que ele fez foi muito legal. E o Brasil, até para a questão de dimensões e economia, o Brasil tem um potencial para ser a grande nação, das grandes nações do mundo, a grande nação crypto-friendly. Então, isso é uma coisa que, assim, nós conseguimos fazer. Se no universo da IA a gente está muito para trás, por diversas razões, acho que na questão das cripto a gente pode dar um salto. E basta a gente fazer, inclusive, o que outras nações grandes não estão fazendo, que a Europa não faz. Então, eu estou muito animado com isso. Se a gente olhar o mercado financeiro aqui, né, a gente é muito acima da média, né, do resto do mundo. Quando você olha nossos sistemas financeiros também, né? Então a gente tem tudo para dar muito certo. Sim, a experiência do Nubank, a experiência das fintech, o problema é que a gente se sabota muito. A gente se sabota muito e a gente permite que grandes grupos oligopolistas, eles controlem o surgimento de novos mercados. Isso sempre acontece. Eu me lembro que foi uma experiência política quando eu vi pela primeira vez, lá por 2021, 2019, 2021, os caras do Centrão começando a falar desse negócio de Bitcoin, falando do jeito, e assim, como é que a gente entra nisso aí? Então é sempre isso, entram eles, aí depois tem os bancões, aí depois tem as regulações sem conversar com a comunidade. Isso é típico que aconteceu com outros setores também. E tudo isso acaba demandando depois uma briga. As fintechs tiveram uma disputa no Congresso Nacional contra os grandes bancos. No final houve uma disputa. Nos anos 80, né, eu acompanhei isso porque seria minha tese de conclusão de curso na faculdade. As factories, que no fundo são bancos comerciais sem potencial de alavancagem, elas tiveram a briga com os bancos também. Os bancos obrigaram as factories a ficarem apenas como trocadores de título em atividade comercial. Eu acho que as factories poderiam ter se tornado bancos comerciais, igual acontece nos Estados Unidos, que existe um monte de banco comercial voltado apenas para emprestar dinheiro para negócio, especialmente pequena indústria. Eu mesmo trabalhei com recuperação de indústria, lidava com as factories e sabia do potencial. E se isso fosse bem explorado, a taxa de juros deles poderia diminuir, a disponibilidade de crédito aumentar. Só que naquela época, já nos anos 80, elas foram também sabotadas pelo sistema bancário oficial. Eu acho que temos alguns inimigos a colocar aí que precisam ser enfrentados e que vão precisar apenas se adaptar. Eu vejo com certa preocupação algumas coisas que estão acontecendo, especialmente na ideia de o Banco Central, desse governo, pensar em regulamentações, o lobby da FEBRABAN, o lobby dos bancões. Eu acho que tem algo a gente ficar de olho, até porque eles viram o número de pessoas. Eu posso perguntar vamos falar de Banco Central? Vamos falar de Banco Central. Quero entender aqui, você e o Banco Central, como que vai ser essa relação ali também no seu... Eu acho que o Banco Central... Eu gosto da ideia do Banco Central independente, nós não vamos alterar, foi um avanço em medida civilizacional que a gente teve. E minha relação com ele vai ser de uma simplicidade atroz. Eu corto o gasto daqui e você se sente livre para baixar juros dali. Vai ter que ser isso, até porque a gente tem um problema que, voltando para a questão da indústria da tecnologia, que envolve até o universo do venture capital, investimento em novas empresas, startups, que é os juros no Brasil, ele não é que é apenas proibitivo, ele é cavalar.
Então, o Banco Central brasileiro, acho que a ideia dele ser independente, você faz nomeação, mas ele formula suas políticas de maneira independente, é bom para evitar, pelo menos durante um período, a atuação política. A gente viu isso no começo agora do governo Lula, né? Houve todas aquelas ações que ele ficava brigando, que ia afastar o presidente do Banco Central, mas no fim do dia o modelo se sustentou. A questão toda é, se a gente consegue romper com essa treta fiscal e orçamentária que nós temos desde a Constituição de 88, mas que já vem do nosso endividamento pretérito, que faz com que a gente tenha gatilhos de aumentos automáticos, que o governo gaste demais com a própria máquina, não tem espaço para investimento. Se a gente resolve isso, que é a nossa agenda fiscal, o Banco Central vai poder fazer política de juros de país sério. E com política de juros de país sério, você passa a ter moeda de país sério. E com base nisso, acho que a gente começa a ter investimento de país sério. Então, isso é uma necessidade premente do governo como o nosso. Por isso que você vai, assim, se eu for pro segundo turno com o Lula, até fazendo aqui meu exercício aqui também de otimismo, né? Eu tenho certeza que ele vai falar, você quer cortar coisas, mas eu vou ter que demonstrar assim, pô, você vai conseguir comprar seu celular mais barato, você não vai ser roubado pelos gastos que o governo gera em a pressão inflacionária, que é basicamente um roubo que você faz nas reservas das pessoas. Eu vou poder trabalhar com o Lula uma discussão ideológica nesses termos. E se ele for falar de uma reforma da Previdência, eu vou falar de INSS e roubo do INSS. Então, eu estou muito animado nessa perspectiva. Eu acho que vai dar para fazer uma eleição, sendo muito sincero, em alguma medida parecida com a da Argentina, em que eu vou falar que eu vou fazer as reformas, que todo mundo acha difícil, mas que as pessoas vão ver os resultados no final. Até porque foi prometido para as pessoas, a picanha não vê. Está sempre prometendo um mundo eterno em que não há sacrifício, em que o governo vai ficar dando as coisas, só que as pessoas estão nesse instante, e acho que as viagens nossas para o Nordeste mostraram isso, percebendo que é meio que mentira, né? É meio que o cara oferece que a vida vai ficar boa, que ele vai me dar um negócio, mas a mesma mão que me dá, ela é mentira. Tipo, a mesma mão que me deu o Vale Gás do Lula agora, tá me dando uma alta no preço dos alimentos e eu tô pobre. Tá me dando desemprego, então eu não consigo nem ter a grana para poder botar a comida com o Vale Gás vai esquentar no final. Então, no fim do dia, o enfrentamento sobre esses temas econômicos, inclusive a autonomia do Banco Central, vão ser muito importantes para o debate agora, que graças a Deus eu espero estar no segundo turno. Bom, vamos lá, Eu tô aqui. Gerando do Estadão. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que o senhor vê a junção hoje que está acontecendo entre o mercado cripto tradicional, raiz, e o sistema financeiro tradicional. Um tem usado a credibilidade do outro e o outro a infraestrutura. Queria entender como é que está no seu governo essa junção que tende a ser um caminho para destravar muitos investimentos ao longo dos próximos anos. É bom, mas carrega um perigo subjacente. O perigo subjacente, como tudo que acontece no Brasil, é uma captura institucional de grandes players, afastando os inovadores do setor, fechando o mercado para eles. A institucionalização é boa. Os Estados Unidos foram por caminho da institucionalização. Dito isso, a inovação surgiu deles. Aliás, quando a gente fala dos bancões brasileiros, quase nenhuma inovação surge deles. Eles, na verdade, têm praticamente uma reserva. E o que eu vejo, e o que a gente vê as discussões sobre a regulamentação, é muito na linha do lobby dos bancões e do fechamento de espaço para os inovadores. Quem carregou, vamos dizer aqui, a inovação do setor aqui no Brasil nos últimos, vamos botar 10 anos, não foram os bancões. E aí a gente vê agora eles querendo se apropriar disso. Eu acho que isso pode querer, não já é apenas um fechamento de mercado, mas um fechamento à inovação, um fechamento ao surgimento de novas empresas. A gente viu essa discussão com as fintechs. É uma oportunidade e uma tensão ao mesmo tempo. Acho que vai caber a gente, quando for regular de verdade, para um mercado aberto, altamente competitivo e aberto à inovação e que não seja impedido pelo Estado, a gente vai ter que pegar essa tensão e resolver. Trazer a escala e a credibilidade dos grandes, mas não sabotar a capacidade de criação de quem justamente inova, cria e carregou, vamos dizer, a comunidade que está aqui. Gente, não sei se dá para mais uma, é a última, né? É a última aqui, vamos lá. Bom, Renan, Vitor da Evervalue. No mundo cripto, principalmente quando a gente fala dos bitcoiners, existe uma frase que é: cada um vai pagar o preço que merece. Isso diz muito sobre o ceticismo, a falta de interesse e ignorância das pessoas em um assunto novo. Eu faço um paralelo em relação à militância que existe fora do polarismo, da polarização que a gente tem hoje na política, né? Queria saber de você como que a gente enfrenta esse ceticismo, esse desinteresse, essa ignorância para falar de assuntos tão importantes como as propostas da missão
E como a gente pode, qual dica você daria pra gente que quer fazer parte dessa militância orgânica de vocês, para convencer e abrir a cabeça das pessoas sobre esses assuntos tão importantes de uma maneira efetiva, principalmente com essa polarização que a gente vive hoje? Maravilhoso, esse assunto é bem legal. Tecnicamente falando, a comunidade cripto no Brasil ela é maior do que a comunidade nossa, do MBL, do Partido Missão. Mas naturalmente, e existem, vamos dizer, influenciadores, existe um ecossistema de youtubers, de produtores de conteúdo. O que eu acho que tem que ter é um horizonte muito ambicioso e inimigos claros, adversários claros colocados no caminho, não pela polarização contra eles por simples, mas como objetivos a serem alcançados. Olha, eu tenho que superar esse adversário, eu tenho que superar essa regulação. E a gente trabalha muito nisso na lógica nossa interna de militância. Isso é meio que uma obrigação. Eu acho que vai ter uma convergência natural, esse processo é natural. Essas discussões vão vir, espero eu, no governo nosso, porque nós vamos falar sobre reforma de previdência, a gente vai falar sobre como os mais jovens, como a geração, vamos ser claro, os não tão jovens como eu, da geração millennial, tão zoada a geração millennial, como eles farão suas poupanças, como eles terão reserva de valor num universo que vai tentar, num sistema que vai tentar sugar absolutamente tudo deles. A geração Z e a millennial são as gerações que mais investem em criptomoedas. Paralelamente também são as gerações que mais olham para o nosso partido e a nossa alternativa de poder de maneira generosa, enquanto uma alternativa a um jogo viciado que tem aí. E eu acho que essa convergência, ela não apenas é natural, mas ela vai se dar de maneira propositiva e nas grandes guerras políticas, econômicas, que vão interferir na nossa vida nos próximos anos. O que a gente tem que ter, minha dica, se afastar do doidinhos. A gente tem doidinhos em todos os campos políticos, mas os doidinhos, eles tiram a credibilidade do processo e eles não geram comunidades saudáveis. E ter metas realizáveis, metas que você consiga atingir e que as pessoas possam comemorar. Quando no nosso grupo a gente falou não há possibilidade de participar do jogo político sem ter um partido, eu sabia que se eu não montasse um partido, eu estava alinhado. Eu não tinha que, antes de ter um partido missão, quando eu era apenas o MBL, falar, nós vamos derrubar o sistema, não adianta eu só falar, porque isso vira demonstração de virtude. Eu tinha que ter uma meta que era possível ser alcançada, que era montar um partido. Difícil, mas possível ser alcançada. E o time entregou, a militância entregou, foram milhares de pessoas participando disso. Aí foi uma vitória que a gente conseguiu e logo em seguida surge a minha candidatura a presidente. E aí vira, não, vamos como tirar o Renan de um e jogar ele lá pra cima. E aí todo mundo começa a trabalhar e se animar. Então você vai batendo as metas. E o setor, não posso botar, a comunidade, eu acho que vocês já tiveram as suas vitórias, mas vocês hoje estão sob um ataque diferente, que é o ataque da institucionalidade burocrática brasileira e de uma espécie de elite velha que tenta conformar tudo à sua própria hierarquia. Isso já existe na política. Os bancões que estão querendo, vamos dizer, se apropriar do setor e hiperregular, eles são como os partidos grandes com seus fundos e as lideranças políticas dos grandes governadores. A relação é quase a mesma. Eles são os bancões e os seus CDIs, né? E o Partido Missão é a cripto nesse sentido, né? Eles são o mundo analógico, a gente é o mundo digital, eles são o passado, a gente é o futuro, eles são a manutenção de um jogo de soma zero, a gente é a tentativa de escapar da gaiola. Então, a analogia cabe, a convergência existe, e a dica que eu dou é tentar sempre ser sério institucional sem perder o espírito rebelde. Sério institucional, para não ter molecagem, para não ser jogado na vala comum, basta ver que há uma armadilha que eu chamo a armadilha do janjismo. Veja a Janja falando besteira sobre o Discord. Veja o que a Janja fez com uma rede social. Já uma Janja vira o canhão. Essas criptomoedas aí estão incentivando aí o tráfico, não sei o quê. E aí vem uma decisão baseada em nada, em cima de um preconceito construído por uma figura bizarra, ligado? Então, como não cair nisso? Eu acho que a gente não pode incorrer nos maluquinhos. Então maluquinho faz parte de tudo, mas a liderança de um determinado setor inovador nunca pode ficar na mão de maluquinho. Então sair fora do maluquinho, aceitar a institucionalidade, mas não perder o espírito rebelde, porque se perder o espírito rebelde, morreu. Acho que é sobre isso. Obrigado. Vamos encerrar. Eu vou chamar aqui o Francisco. Francisco, vem cá pra gente encerrar. E para encerrar aqui, Renan, e a gente agradecer, é isso que a gente quer que você, agora o seu compromisso aqui com a comunidade. O que você vai fazer? Vai ficar gravado, tá todo mundo aqui te escutando. Francisco é nosso fundador aqui do Blockchain Rio, então estou vindo ele aqui para a gente fechar, para você fazer esse compromisso aqui, acho que até de pé mesmo ali. Vamos lá, compromissos.
Reserva de Bitcoin já está dada, haverá. Acabar com todo esse modelo arcaico de taxação, como a gente falou. Transformação, especialmente no Rio, espero que a gente consiga fazer pelo menos uma outra cidade do Nordeste em uma cidade, quase uma cidade-estado crypto-friendly, para que o capital humano de qualidade do mundo venha aqui e se instale. Aí eu vou jogar uma que não é só um compromisso meu, mas um convite para a participação na elaboração do modelo novo de gestão de emendas, especialmente, vamos começar pelas emendas, que é a coisa mais grave, e da criação do nosso sistema de funcionamento da Lei de Responsabilidade Gerencial, que tem que ser implementado no nosso governo, que é a forma da gente acabar com o Brasil subdesenvolvido e transformar ele no Brasil em desenvolvimento. E precisa ter métrica, precisa ter rastreabilidade, precisa ter transparência. Então vira não só compromisso como convite, e um convite que precisa ser feito da parte do nosso governo vencido as eleições, para a comunidade que carregou o universo cripto até aqui, criar a tal da regulação que hoje, a meu ver, vai ser tocada por lobby, e lobby que não vai contar com vocês. Compromisso firmado, compromisso filmado, para não ter bullshitagem, para não ter conversa mole. Muito obrigado. Obrigada. Vamos! Francisco, obrigado. Não é uma desfeita estar com colete, estou no Rio e a nossa equipe da Polícia Federal avisa vocês têm que estar de colete aqui, porque boa parte das ameaças estão no Rio, mas não estou sendo Cleitinho ou aqueles políticos que estão de colete para fazer cena, não. Eu colete de verdade. Obrigado. Peraí, tio. Não. Pessoal, vou aproveitar aqui o movimento aqui da nossa sala, lembrando que a gente está com transmissão ao vivo pelo canal do Blockchain Rio no YouTube, para agradecer a presença, a participação de cada um de vocês. Assim a gente fecha mais um ano histórico de blockchain. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês que nos acompanharam, toda a nossa audiência online, claro, aos nossos patrocinadores. E eu vou pedir uma salva de palmas especial a todo o nosso time, essa galera que trabalha muito para entregar um evento incrível para todo mundo. Parabéns pelo trabalho. Ano que vem tem mais. Vocês. Obrigada. Tchau. Vai ganhar, Renan, vai ganhar. Os caras estão fazendo fila aí. Felipe, pede a ele reserva estratégica de Ethereum, ó.